Hoje nós vamos meditar em Lucas 23, a partir do 23, 24 e 25. Essa é a história de quando o Senhor Jesus outra vez perante a Pilatos. Ele já tinha ido a Herodes, agora ele volta a Pilatos e Pilatos precisa resolver, a vida de Jesus. Ao indagar ele, Pilatos não acha nada em Jesus para crucificá-lo, mas nós temos ali uma multidão que insiste, para que ele seja preso, para que ele seja crucificado. A palavra diz assim: mas eles instavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediram, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Nós não sabemos muitas coisas sobre Barrabás, mas o que nós sabemos é que ele era um assassino e ele fazia sedição. Sedição é um motim que acontecia contra César. Então Barrabás ele fazia aquilo que o povo gostava, porque as pessoas de Jerusalém, o povo de Israel, eles queriam romper com a política, Eles queriam ser independentes e Barrabás estava tentando promover isso. Então, independente se ele tinha cometido homicídio ou não importava, Importava que o que ele estava fazendo era aquilo que o povo agradava. Sobre Jesus, que nós sabemos que ele curava, que ele libertava, que ele restaurava, E quando Jesus vem, ele vai romper com princípios políticos errados, com a cultura, com a religiosidade. Então, o que nós temos aqui são dois caminhos, e esses dois caminhos, eles sempre se apresentam diante de nós, São caminhos comuns que nós temos que escolher todos os dias. E dentro do nosso coração precisa estar uma palavra, que é dizer aquilo que Lucas, vai dizer. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. E é isso que a palavra sempre traz. A palavra vai dizer, olha, negue a si mesmo, Toma a sua cruz e siga-me. Então, quando a gente está diante de dois caminhos, na nossa oração a gente precisa saber, olha, esse caminho está me fazendo negar a mim mesmo, as minhas vontades, eu tô aqui perdendo minha vida para as minhas vontades e tô ganhando ela diante do Senhor. Então são coisas que a gente precisa pensar, porque nós precisamos romper com aquilo, que não é do Senhor. E muitas vezes a gente não vai conseguir fazer isso, a gente não vai ter discernimento, e às vezes a gente tá até pecando sem saber, porque a palavra ela não encontrou lugar no nosso coração, porque é a palavra que nos dá sentido, É a palavra que nos move, é a palavra que faz abrir o nosso entendimento, abrir a nossa visão espiritual. E o que nós precisamos é sempre esquadrinhar isso dentro de nós, Essa palavra, esquadrinhar, é algo que a gente tem trazido ontem, hoje também, porque é uma coisa que precisa ser constante na nossa vida. Então, muitas vezes a gente não consegue romper com muitas coisas, do nosso cotidiano, porque nós não entendemos, ela não está crescendo. É como aquela parábola do semeador, Quando ele lança a semente, uma das sementes, ela vai cair à beira do caminho, É aquela semente que não entra na terra, ela não faz nada, ela morre. E isso é uma constante muitas vezes na nossa vida, quando a gente lê a palavra e não entende. Mas aí a gente não busca mais entendimento, É normal, às vezes eu também não entendo o que eu leio. Mas eu vou ali, eu pego, eu tento achar no YouTube, eu tento achar na internet, o que aquela palavra, aquela parábola, aquela palavra quer dizer, A gente tem essa vontade de aprender. Então, se eu leio e não faz diferença, eu não busco, é essa palavra que caiu ali no meio do caminho e não consegue dar o seu fruto. A outra semente, ela vai cair num terreno pedregoso, Que a Bíblia vai falar, onde não tem muita terra, ela até brota, mas logo quando vem o sol, Quando vem as intempéries, ela acaba morrendo. E às vezes isso acontece conosco, E a gente precisa entender se aquela alegria que a gente sente quando a gente vai num culto, quando acontece alguma coisa, mas depois a gente é inconstante espiritualmente, A gente não consegue firmar, e a gente precisa se questionar sobre isso. Por que tanta inconstância espiritual? Por que eu não consigo ter raiz? Eu até ouço a palavra, eu fico feliz, mas depois aquela palavra ela se perde, E a gente não pode aceitar quando isso acontece. A outra
parte, ela cai nos espinhos, e os espinhos acabam sufocando aquela palavra. E isso, queridos, é muito interessante, porque às vezes a gente está tão ocupado, com pouco tempo, que quando a gente lê a palavra, depois a gente não tem tempo de meditar sobre ela. Então os espinhos, né, da vida vão acabar sufocando ela mesma. Então quando vem uma tribulação, eu não tenho aquela palavra no meu coração para eu meditar, para eu falar, não, mas o Senhor falou isso, mas o Senhor me deu essa direção. Não, aquele problema nos sufoca tanto que a gente não consegue ter uma direção, né, sobre o que fazer. Então a gente precisa ter uma boa terra, para que quando essa semente caia, ela encontre lugar, né, no nosso coração. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque por essa falta de palavra em nós, né? Por essa falta de tempo de esquadrinhar o nosso coração. Talvez a gente tá ali gritando, né? Como aquele povo, olha, crucifique Barrabás. E às vezes a gente vai falar, não, mas eu não grito isso, né? Eu não teria coragem de dizer isso, eu não teria coragem de falar isso. Mas às vezes a gente fala sim. A gente fala quando a gente não rompe com os prazeres do mundo. A gente fala quando a gente é omisso diante de muitas coisas que acontecem na nossa vida, né? Às vezes eu sou omisso como pai, eu sou omisso como mãe, sou omisso como marido, quando a palavra de Deus nos dá um bom direcionamento, né? Daquilo que a gente deve fazer, quando eu não amo o próximo como a mim mesmo. Então, quando às vezes eu nem cuido de mim, né? Não sei o valor que é a minha vida diante de Deus. Então, eu tô falando, Deus, o seu sacrifício, né? Não tem valor. A gente às vezes não fala, mas aquilo que a gente faz demonstra o que é de valor mesmo no nosso coração, né? Quantas vezes a gente escolhe pelo pecado e aí a gente tá gritando, sim, Barrabás, né? Crucifica Jesus e solta Barrabás. Quando a gente grita Barrabás, a gente tá falando, olha, eu quero os meus desejos, eu quero cumprir a minha vontade, eu não quero saber a sua opinião, então solta aquilo que faz a minha vontade. Lembra que Barrabás, ele fazia aquilo que o povo queria? Ele fazia sedição, né? Ele queria libertar Israel. Queridos, o Senhor nunca vai usar atalhos. O Senhor nunca vai usar atalhos para cumprir o nosso propósito. E às vezes são os atalhos que a gente busca. Eu não vou participar disso porque isso me traz dor, porque eu não quero decepção, porque eu não quero isso, porque eu não quero aquilo. Será que não são atalhos, né? Pra gente ter uma vida prazerosa, pra gente ter uma vida do jeito que a gente quer viver? E quando eu tô falando isso, eu tô falando, Deus, eu não quero seus planos, eu quero ter essa vida, né? Sem problema, eu quero ter essa vida que não me traz nenhum desgaste. Então a gente tá falando, olha, solta Barrabás, né? Solta a minha vontade. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente não rompe com esses desejos, quando a gente não rompe com o mundo. Então, hoje, que a nossa oração seja olhar para esse Deus, seja olhar para Cristo e no ser crucificado. E que a gente possa dizer para ele, olha, vai valer a pena cada esforço que o Senhor fez, vai valer a pena quando o Senhor foi crucificado, porque eu vou negar a mim mesma, eu vou tomar a minha cruz, eu quero morrer para este mundo, eu quero morrer para os meus desejos. Queridos, isso é uma luta diária. Então a nossa oração tem que ser esquadrinha ao meu coração. Senhor, me ajuda a não soltar o Barrabás que tem dentro de mim e que eu possa todos os dias clamar, Jesus, filho de Davi, me ajude a cumprir a sua vontade, me ajude a romper comigo mesmo, né? Vamos fazer a nossa oração. Senhor, nós entregamos, Pai, o controle a Ti. Nós entregamos, Deus, a direção. Nós entregamos, ó Deus, os nossos desejos ao Senhor. Pai, toma conta da nossa vida. Toma conta, Deus, daquilo que tem passado na nossa mente, que tem passado, Jesus, no nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, morrer para nós mesmos, que nós possamos olhar para Ti, que nós possamos ter o desejo de orgulhar, de Te dar orgulho, que o Senhor olhe para nós e que o Senhor possa nos amar, assim como o Senhor amou, fitou os olhos naquele homem que se dobrou, que dobrou os joelhos diante de Ti e disse, bom mestre. Pai, que nós possamos, ó Deus, ter este coração,
que quer, ó Pai, aprender mais de Ti, que quer ter mais conhecimento, que quer amar aquilo que o Senhor ama, que quer desejar aquilo que o Senhor deseja, que quer, ó Deus, viver uma vida de santidade, que quer viver uma vida com experiências profundas contigo, que nós não possamos, ó Deus, viver com raso, viver com superficial, mas que nós possamos querer viver com aquilo que o Senhor tem de melhor para mim, que a gente não possa ter medo de perder, mas que nós possamos querer, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, porque perder, às vezes contigo é ganhar. Que a nossa oração todos os dias seja essa: esquadrinha o meu coração, não me deixe enganado com os justificativos que eu dou para mim mesma, com essa vontade que eu tenho de proteger a minha vida, de proteger a minha alma. Fica comigo, fica conosco, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Olha, que o Senhor nos abençoe nesse 10º dia, né? Que o Senhor seja comigo, que o Senhor seja com você. E nós estamos aí cada dia mais avançando. Fica com Deus e até amanhã. Eu te espero.